Boa noite, gente. Espero encontrar todos vocês muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os gases reais. Quando nós começamos a estudar os gases, nós verificamos que existem os gases de comportamento classificado como comportamento ideal. Os gases que são classificados dessa forma são os gases que obedecem à equação dos gases ideais. Essa equação é um exemplo clássico de uma equação de estado ou de uma lei limite. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que essa equação ela se adequa muito bem às situações onde a pressão está tendendo a zero. No entanto, quando nós temos um sistema gasoso e começamos a aumentar bastante a pressão sobre esse sistema, as moléculas começam a se aproximar uma das outras e começa a haver uma interação entre as mesmas. Com essas interações, nós começamos a perceber que aparece um desvio do comportamento do gás que você está observando com relação ao comportamento esperado pela equação dos gases ideais. Esse desvio, ele é chamado ou classificado como fator de compressibilidade. O fator de compressibilidade, ele serve para nós medirmos o desvio ou o afastamento da idealidade. Ele mostra para nós claramente que existe um distanciamento entre um comportamento previsto pela equação dos gases ideais com relação ao comportamento observado para um gás de comportamento real. Matematicamente, como é que esse fator pode ser calculado? Ele é calculado quando você pega o volume molar do seu gás real ou do seu gás observado e divide pelo volume molar calculado ou previsto pela equação dos gases ideais. Quando esses dois volumes são iguais, o seu fator de compressibilidade, que é o nosso Z, ele vai dar um valor para nós igual a 1. Isso significa que o nosso gás, ele tem comportamento de gás ideal. Como eu disse inicialmente para vocês, o Z, o fator de compressibilidade, ele pode ser obtido através de algumas equações. A primeira delas é a equação que você pega o volume molar do gás real e divide pelo volume molar do gás ideal. Ou essa mesma equação ela pode ser trabalhada de uma forma um pouquinho diferente, onde você tem que o fator de compressibilidade é igual ao volume molar que multiplica a pressão dividido pela constante dos gases vezes a temperatura absoluta. Essa é uma das formas que nós temos para chegar no valor desse fator de compressibilidade. Uma outra forma que nós utilizamos para a obtenção do fator de compressibilidade, ela pode ser realizada através do uso de alguns diagramas que são conhecidos como diagramas do fator de compressibilidade em função da pressão reduzida. Na aula passada, nós estudamos os estados correspondentes. No estudo desses estados correspondentes, nós verificamos que existem o que nós chamamos de variáveis reduzidas. O que são essas variáveis reduzidas? Essas variáveis reduzidas é sempre a relação da variável do gás dividido por essa mesma variável no seu estado crítico. Ou seja, se eu quiser saber qual é a pressão reduzida de um gás, eu verifico a pressão que esse gás está submetido e divido pela pressão crítica desse gás. Da mesma forma, eu posso fazer isso com a temperatura e com o volume molar. Agora, então, vamos verificar como é que nós podemos determinar o fator de compressibilidade utilizando o diagrama do fator de compressibilidade em função da pressão reduzida. Na figura que vocês estão observando, nós temos no eixo Y o fator de compressibilidade, no eixo X a pressão reduzida. Verifiquem que no gráfico nós temos várias curvas. Essas curvas que estão em vermelho.
Cada uma dessas curvas, elas têm uma temperatura reduzida. É um número que está circulado em verde em cima de cada uma das curvas. Percebam também que esse gráfico ele tem uma escala tanto de pressão reduzida, como ele tem uma escala de fator de compressibilidade. A escala da pressão reduzida aqui, nós estamos indo de 0 até 7. E o fator de compressibilidade está indo de 0,1 até 1. Verifiquem que quanto maior a temperatura reduzida, maior a proximidade do comportamento ideal. Agora nós vamos verificar como é que nós vamos interpretar aqui e chegar no valor do fator de compressibilidade. Primeira coisa é você determinar a pressão e a temperatura reduzida do gás que você está trabalhando. Vamos pegar um exemplo aqui, onde eu tenho um gás que tem uma pressão reduzida de 2,5 e uma temperatura reduzida de 1,5. Se vocês olharem o diagrama de vocês vão encontrar aqui embaixo, na pressão reduzida, no eixo X, o valor 2,5. Esse valor de 2,5 eu vou traçar uma reta perpendicular com relação ao eixo da pressão reduzida e vou subir até encontrar a curva que tem a temperatura reduzida igual a 1,5. Assim que eu encontrar essa curva com a temperatura reduzida que eu estou trabalhando, eu vou projetar no eixo Y, tá, uma reta paralela ao eixo X, ou seja, nesse ponto onde eu encontrei a minha curva, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X até encontrar o eixo Y. Quando eu encontrar o eixo Y, eu vou verificar que nesse eixo Y tem um valor, e esse valor que eu vou encontrar é chamado valor do fator de compressibilidade para o nosso gás. Verifiquem que quando eu subi uma pressão reduzida 2,5, cheguei na curva da temperatura reduzida 1,5, eu projetei no eixo Y e li o valor de 0,81. Esse 0,81 é o fator de compressibilidade que eu vou usar na minha equação dos gases. Agora que vocês já sabem como utilizar o diagrama de fator de compressibilidade em função da pressão, eu vou mostrar para vocês os diagramas que nós vamos utilizar em aula para poder resolver os exercícios da lista 3. O primeiro diagrama, ele tem a pressão reduzida de 0 até 1, tá? E aqui você tem as várias curvas, cada uma delas com a sua temperatura reduzida expressa aqui no gráfico. O segundo diagrama que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é dividido em duas partes, a parte superior e a parte inferior. A parte superior, nós temos a pressão reduzida numa escala que vai de 0 a 10, tá? E a parte inferior é uma escala que vai de 8 a 28. Agora vamos aplicar tudo que nós aprendemos hoje. Vamos resolver os exercícios 1 e 2 da lista 3.